Olá, boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, testa positivo para a Covid antes de voltar da Assembleia da ONU. Organização Mundial da Saúde escolhe a Fiocruz para desenvolver vacina contra o coronavírus. Senado aprova a proposta que isenta prefeitos e governadores de gastos mínimos em educação. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco. Pague do seu jeito. Curta o futuro agora. Abrimos esta edição do Jornal da Record com informações sobre o ministro Marcelo Queiroga. Ele participou em Nova York da Assembleia Geral da ONU e testou positivo para a Covid-19. O Matheus Scavazini tem os detalhes agora para a gente. Oi, Matheus, boa noite para você. Boa noite, Salsi. A informação foi confirmada pelo governo brasileiro e pelo próprio ministro Marcelo Queiroga agora à noite. Ele vai fazer a quarentena de 14 dias no hotel em Nova York, onde está hospedado. Nessa terça-feira, Marcelo Queiroga esteve na Assembleia Geral da ONU com vários líderes mundiais e visitou o memorial de 11 de setembro com o presidente Jair Bolsonaro. Na segunda-feira, ele participou da reunião com o primeiro-ministro britânico Boris Johnson. Ao contrário de outros integrantes da comitiva, Queiroga usou máscara durante todo o tempo. Ele já tomou as 2 doses da vacina contra o coronavírus. O ministro da Saúde é o segundo integrante da comitiva brasileira a testar positivo para a Covid-19. O Itamaraty decidiu suspender a participação dos diplomatas em todas as reuniões da ONU até sexta-feira. A Secretaria de Comunicação do governo informou que os outros integrantes da comitiva fizeram novos testes com resultado negativo. Salsi. Certo, Matheus. Daqui a pouco conversamos novamente. Já o presidente Jair Bolsonaro partiu às 10 da noite de Nova York, depois de participar da Assembleia Geral da ONU. A previsão é de que ele chegue a Brasília na manhã desta quarta-feira. A correspondente Evelyn Bastos acompanhou os 2 dias de agenda. Na tarde desta terça-feira, o presidente visitou o memorial do 11 de setembro, acompanhado da primeira-dama Michele Bolsonaro. Eles depositaram flores em homenagem aos brasileiros que morreram nos ataques e que estão inscritos no memorial. A visita ao local não estava agendada e foi confirmada minutos antes pela assessoria do Palácio do Planalto. De manhã, Bolsonaro se encontrou com o presidente da Polônia, Andrzej Duda, e depois com o secretário-geral da ONU, o português Antônio Guterres. Guterres agradeceu ao Brasil pela cooperação e o envio de militares para operações de paz. Pela primeira vez desde que começou a pandemia, São Paulo registra menos de 5.000 internações pela Covid-19. Quem tem os detalhes para a gente é a Giovana Rizardo. Giovana, boa noite para você. Oi, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. Esse indicador ajuda as autoridades a entenderem o momento da pandemia aqui no estado. E a vacinação foi apontada como a principal causa para esse resultado. No total, o estado tem mais de 4.900 pacientes internados pela Covid e pouco menos da metade de pacientes em UTIs. Cerca de 2.500 estão em enfermarias. Para se ter uma ideia, no fim de março deste ano, o pico da segunda onda, o número de internações era 6 vezes maior. E aqui na capital, os hospitais municipais estão com a metade dos leitos ocupados, mas isso porque a capital concentrou os atendimentos em alguns hospitais e diminuiu a oferta por conta da baixa demanda. E nesta quarta-feira devem chegar mais de 800 mil novas doses contra a Covid-19. Salsi. Obrigada, Giovana. Boas notícias também de uma das capitais mais importantes do norte do país. A Prefeitura de Belém afirma que não tem nenhum paciente internado com Covid-19 nos leitos de enfermaria. Quem traz os detalhes para a gente é o nosso repórter Felipe Nobre. Felipe, boa noite. Boa noite, Salsi. Outro cenário favorável, segundo dados do município, pode ser visto nas unidades públicas de terapia intensiva. As UTIs não têm pacientes com Covid-19. Segundo o levantamento, nos últimos 7 dias foram 24 casos e nenhuma morte pela Covid-19 na capital paraense.
E em Ananindeua, uma das cidades mais importantes do estado, começa nesta quarta a vacinação para adolescentes com 12 anos completos e sem comorbidades. Ao todo, serão 12 pontos de vacinação. O estado recebeu do Ministério da Saúde 265 mil doses da vacina da Pfizer no aeroporto de Belém e organizou a distribuição pelo interior. Salce. Que coisa boa. Obrigada, Felipe. A Fiocruz foi selecionada pela Organização Mundial da Saúde para desenvolver uma vacina contra a Covid para a América Latina. Os detalhes com o Pedro Paulo Filho. Oi, Pedro. Pois é, Salce, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a Fundação Oswaldo Cruz foi selecionada entre mais de 30 empresas e instituições científicas latino-americanas. Além dela, um centro argentino também foi escolhido pela OMS. Segundo a Fiocruz, esse resultado é consequência dos avanços conseguidos na pesquisa de um imunizante que utiliza o RNA mensageiro no combate ao coronavírus. Essa é a mesma tecnologia da vacina da Pfizer, por exemplo, que não utiliza o vírus ou inativado no controle da doença, como os imunizantes da Oxford e da Coronavac. A expectativa é que essa nova vacina do Instituto Biobanguinhos também tenha custo inferior às outras do mesmo tipo. Bom, esse imunizante já está na fase de estudos pré-clínicos, mas ainda não tem previsão de análise para a conclusão e aprovação definitiva. Salce. Obrigada, Pedro. O Ministério Público investiga a compra de máscaras irregulares para as escolas públicas de Santa Catarina. As informações de Florianópolis, agora com o repórter André Holt. André, boa noite. Boa noite, Salce. As escolas estaduais de Santa Catarina receberam e distribuíram aos alunos máscaras inadequadas para a proteção contra a Covid-19. As máscaras deveriam ter no mínimo 3 camadas, mas muitas tinham apenas uma e não se enquadravam nas especificações do edital. Os itens foram comprados de uma empresa de Palhoça, na Grande Florianópolis. O contrato de R$ 4.700.000 previa o fornecimento de 21 milhões de máscaras descartáveis. Por determinação do Ministério Público de Contas, a Secretaria de Educação apura o número exato de máscaras irregulares já recebidas. A Secretaria informou que o material será devolvido e a empresa deverá fornecer novas máscaras de acordo com as especificações. Salce. Obrigada, André. E olha, o Senado aprovou nesta terça-feira uma proposta que livra de punição os prefeitos e governadores que não investiram no ano passado em educação o valor mínimo determinado pela Constituição Federal. Voltamos a conversar agora com o Matheus Scavazini, direto de Brasília. Matheus, aliás, eu vou detalhar um pouco mais sobre essa notícia para vocês. A justificativa para essa aprovação dessa PEC é que estados e municípios suspenderam aulas e tiveram que redirecionar os recursos para a área da saúde por conta da pandemia. A Constituição Federal determina que a União aplique pelo menos 18% dos recursos em educação e estados e municípios destinem 25% das receitas dos impostos. Mas 280 municípios brasileiros não cumpriram essa meta, o que representa 5% do total. A medida impede que gestores que não aplicaram a quantia mínima sofram penalidades cíveis, criminais e administrativas. O texto agora segue para a Câmara dos Deputados. Que a eficácia da vacina contra a Covid é menor entre idosos, a gente já sabe, né? Mas estudos realizados no Japão comprovaram que a proteção também é menor entre pessoas que fumam ou bebem. Quem traz as informações para a gente é a correspondente Silvia Kikuchi. Silvia, boa tarde para você por aí. Olá, Salce, boa noite a todos. Esses estudos reforçam os argumentos para o Japão começar a aplicar uma dose de reforço para quem está completamente imunizado. Um deles foi feito com mais de 300 funcionários de um hospital. O teste mostrou que o nível de anticorpos entre os vacinados na faixa dos 60 anos chegava à metade de alguém com 20 anos de idade. Entre os fumantes, a média de anticorpos cai até 35%. Já em outro estudo, ficou comprovado que os anticorpos caem 20% entre aqueles que bebem diariamente.
Mais da metade da população no Japão está completamente imunizada. Salsi. Tá certo, Silvia. Muito obrigada pelas suas informações. Seguimos nos destaques internacionais. O jubileu de platina da Rainha Elizabeth vai celebrar os 70 anos de reinado da monarca e o comitê organizador anunciou os detalhes sobre esse feriado especial no Reino Unido. Quem traz as informações para a gente é a correspondente Ana Paula Gomes. O nome da celebração lembra uma das paixões da Rainha Elizabeth, os cavalos. Batizado de um galope pela história, o evento vai contar com 500 cavalos de espécies do mundo todo e 1.000 atores contando toda a trajetória da monarca. Os ingressos para a grande festa, que acontece em maio do ano que vem, começam a ser vendidos nessa quarta-feira. Mas também terá transmissão ao vivo para os súditos fiéis da realeza britânica que não puderem comparecer. O espetáculo faz parte da comemoração, que deve durar 4 dias. Mais do que merecido, afinal, a rainha completa no ano que vem 70 anos como monarca, o reinado mais longo da história britânica. De Lisboa, Ana Paula Gomes. E um terremoto de quase 6 graus de magnitude atingiu a costa da Austrália. Imagens aéreas mostram o dano provocado pelo tremor. O abalo foi sentido na cidade de Melbourne, a segunda maior do país. Moradores foram retirados de casas e prédios. Apesar dos estragos, ainda não há informações sobre vítimas. Também foram relatados tremores em Adelaide e Sydney. Esta edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8h30 da manhã. Você fica agora com o Fala que eu te escuto. Uma ótima noite para você. Cuide-se. Tchau.